não costumo contar a minha história para muitas pessoas, porque a minha história é cheia de reviravoltas e plot twists, assim, sabe? Parece uma história de novela. Mas a questão é que eu fui educado numa família cristã. Meu pai era um pastor e até os 10 anos de idade ele foi o meu pastor. Por mais que a gente mudasse a cada 6 meses de estado, né? E por causa disso eu tenha morado em muitos estados no Brasil, sempre houve em casa uma noção de culto familiar e uma noção de igreja familiar que me gerou, né? Meu pai foi meu pastor. Inclusive, ele foi a pessoa que me batizou, a pessoa que me levou ao batismo. Ele sempre foi um líder muito intenso, né? Uma pessoa muito apaixonada pelo que fazia, e quando ele falava, ele era muito eloquente. E ele sempre nos convenceu muito do que ele falava. E a minha fé, durante boa parte da minha infância e boa parte da minha pré-adolescência, adolescência, eu considerei que a minha fé estava baseada nos paradigmas que meu pai estabeleceu na minha mente. Tamanha a influência que ele exercia sobre mim. E por uma situação, ele foi tirado da nossa casa, ele foi tirado da nossa família. E foi algo que negou completamente tudo que ele tinha falado antes. Meu pai foi abruptamente tirado do convívio conosco. Sabe quando o adolescente tem um exemplo na vida dele, um bom exemplo, e ele seguiu esse exemplo a vida toda e de repente esse exemplo nega tudo que disse? Então, foi exatamente o que aconteceu comigo, exatamente. E aí, nessa época, eu era bastante jovem, tinha 11 para 12 anos, 10 anos, não me lembro ao certo, eu acho que eu tinha uns 11 anos. E nós voltamos para a cidade da minha mãe, e minha mãe sem trabalho e tendo que sustentar 2 crianças, eu e minha irmã. Foi barra. E nos primeiros anos, eu não levantei questionamentos a respeito de nada, porque eu precisava ser forte para ajudar minha mãe. E minha irmã também, que era bem novinha e precisava desse apoio. Mas depois de um tempo, quando as coisas foram se estabilizando, os questionamentos vieram, né? E, aí já são 15 anos, você já acha que é dono do próprio nariz, você acha que sabe onde que acaba o mundo, né? Onde acaba o universo. Você é um umbigocentrista pra caramba, e foi o que aconteceu comigo, né? E eu quis culpar Deus, e quis culpar a fé, e quis culpar a vida falsa de igrejas, entre aspas, que a gente tinha vivido até ali. Uma vida hipócrita, uma vida que não tinha, em que você tinha um modelo que de repente podia se contrariar completamente, que as palavras e as ações não eram coerentes. Como é que isso é possível? Bom, mas eu nunca consegui culpar Deus por isso. Nunca consegui. E se você pensa, por que você não conseguiu? Porque você estava tão perfeitamente educado nessa sua doutrina, e você estava tão perfeitamente doutrinado, disciplinado, que você não conseguia mais negar aquilo? Não. É porque eu tenho um pai e uma mãe. E meu pai era um pastor que falava. Minha mãe era uma mulher normal e mãe. E ela não era destacada de forma alguma na sua religiosidade. Ela não tinha nenhum cargo especial. Mas a minha mãe orava. E ela orava muito mais do que eu consigo orar hoje. Ela orava o tempo todo. E praticamente todas as vezes que eu encontrava a minha mãe estava orando. E minha mãe estava lavando roupa no tanque, que na época não tinha máquina, né? A gente veio a ter máquina, cara, eu tinha 15 anos de idade. A gente veio a ter televisão em casa com 10 anos. A nossa vida era realmente muito regrada, e não por causa da igreja, mas por causa das mudanças constantes. E quando ela estava lavando roupa no tanque, ela orava. E eu chegava perto dela, ela estava em lágrimas e muitas vezes orando. E eu tentava ficar ali um pouco para ouvir o que ela estava falando. Eu não conseguia distinguir bem as palavras, porque aquilo era uma oração tão profunda que era de dentro dela, e só o que saía eram as lágrimas. Inúmeras vezes eu encontrei minha mãe orando, e eu sabia que ela estava orando por mim. O relacionamento que ela tinha estabelecido com Deus não era baseado na eloquência do meu pai, mas era baseado numa comunhão tão profunda e que ela não precisava falar nada. Eu tive esses 2 exemplos na minha juventude toda, na minha infância toda, de um homem eloquente
e de uma mulher piedosa. E quando faltou o homem eloquente, foi a piedade da minha mãe que me sustentou. E eu não conseguia negar o Deus da eloquência do meu pai, porque eu tinha o Deus da piedade da minha mãe. Isso é algo de Deus que pode transparecer na minha vida hoje, seja através desses vídeos, seja falando em algum lugar. É porque eu tive esse discipulado. Você pode se perguntar o que isso tem a ver com esse assunto que você se propôs a falar. Você precisa ser esse tipo de líder na vida das pessoas. Algumas vezes você vai ser o cara que fala, o cara que ensina, o mestre eloquente, que fala a respeito das verdades bíblicas da maneira mais desembaraçada possível. Seja essa pessoa. Mas muitas vezes, e muito mais vezes, você precisa ser uma mãe para as pessoas, uma mãe que ora, que gasta as suas lágrimas em oração pelas pessoas que você se propôs a cuidar. O discipulado, ele só é eficiente, o ensino das pessoas, ele só é eficiente se você tem esses dois aspectos. A questão é que Paulo diversas vezes na Escritura fala que eu, como uma mãe, vos gerei e estou de novo sofrendo dores de parto. Ele fala isso para os Gálatas. Você está disposto a ser mãe das pessoas? Ou não? Ou você só quer ser pai? Você quer ser alguém que vai no culto, prega, ensina e depois se retira? Ou você está preparado para lidar com as dúvidas, preparado para lidar com as consequências do que você falou? Você está preparado para lidar com os reveses da vida, com os machucados que a palavra causa? Isso é coisa de mãe. Eu vou te falar que ser mestre é bem fácil. E com a profusão de conhecimento teológico, através das mídias sociais, através do YouTube principalmente, está cada dia mais fácil ser mestre, ser aquele que cuida mesmo das pessoas e se preocupa com o dia a dia delas. Isso está difícil, está cada vez mais difícil. Porque a gente ama conforto, né? E a gente ama tranquilidade. E se envolver com os problemas dos outros quer dizer que você vai pegar problemas que não são seus. Você já não consegue resolver os seus problemas, você vai pegar problema dos outros para resolver. Se você se propõe a cuidar de alguém e ser oráculo de Deus na vida dessa pessoa, você precisa se preocupar em de alguma forma ser a mãe dessa pessoa também. Eu reconheço que a igreja brasileira precisa de mais mães, porque pai já tem muito. A gente precisa de mães. Precisa de pessoas que se importem de verdade com a vida. Alguém que todo dia ore. Alguém que faça as coisas em secreto. Não sempre expondo, sempre falando. Não, alguém que faça as coisas em secreto. Que semeie em secreto para que seja colhido de maneira evidente na vida das pessoas que ele ou ela cuida, né? Se preocupe com isso. Se você se propõe a cuidar de alguém, espere ser mãe na vida dessa pessoa e não somente pai. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo e de se inscrever no meu canal e também de deixar o seu comentário, porque é baseado nos comentários que a gente faz a nossa seleção de assuntos para poder abordar. Eu tenho perguntas para responder, eu não sei muito bem como vai ser o vídeo de perguntas, eu também tenho algumas outras sugestões que apareceram aqui, mas nós estamos gravando conforme a nossa possibilidade. Quando vocês me perguntam coisas, eu reúno um lote de perguntas e tento responder todas elas através de um comentário em vídeo. Então isso aqui foi das perguntas que me fizeram sobre liderança e sobre cuidado, sobre exemplo e essas coisas. Então é isso aí. Espero que as perguntas sejam respondidas. Se não foram, deixa no seu comentário aqui embaixo, a gente continua essa conversa. Não basta essa galinha da Angola comer os meus tomates e arrancar as minhas mudas lá na minha horta, ela agora vem cantar aqui na beira do estúdio, velho. Cara, fazer um caldo da Angola. Caldo de Angola, fazer um caldo pintadinho. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. A camiseta já era uma logística um pouco maior. Não, tem que tocar blues por causa do King.